Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso. Olá, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, o papo é com Mauro Santos, jornalista que programa, inova e gerencia um time de inovação e conteúdo em um grupo de comunicação. Falamos sobre Quem Quer Ser o Milionário, Paraipaba, Pablo Vittar e Economia. Mauro contou um pouco sobre suas experiências e em como elas contribuíram para que ele chegasse onde ele está hoje. Ele é jornalista de formação, mas pouco exerce essa função. E por mais que trabalhe em um veículo, ele mostra mais possibilidades de seguir carreira enquanto jornalista. Eu sou David Varelo e esse é o Desculpa o Atraso. Pode chegar. Bom programa e até daqui a pouco. Mauro, me conta os teus 140 caracteres. Como que é o teu resumo? Cara, eu sou um jornalista que também é programador. Eu trabalho com marketing e também toco violão. Acho que é isso que eu faço hoje em dia. É um mega resumão, né? Porque você nem falou de moto, não falou de natação, de nada disso. Isso aí são as minhas fases, né? Não, mas... Os meus hobbies. Agora me fala uma coisa. Qual é a primeira lembrança de escola que você tem? Assim, da vida. A primeira lembrança de escola. Cara, tem uma lembrança muito boa. Na quarta série, professora Dona Mariquinha, lá em Paraipaba. Para quem não sabe, Paraipaba fica a 90 quilômetros de Fortaleza e tem uma das mais belas praias do mundo, Lagoinha, uma praia assim espetacular que eu cresci lá no meu quintal. Também é conhecida como a Terra do Coco e acho que é a maior exportadora de coco verde do planeta Terra. Então, assim, Paraipaba é um país dentro do Ceará, com a sua cultura própria. E lá, a Dona Mariquinha, ela fez uma provocação para que a gente fizesse uma banda de instrumentos na quarta série, instrumentos de material reciclável. Então eu lembro bem que eu fiz um cover de Mamonas Assassinas e montei lá, eu era o Dinho e tocava Mina, seus cabelos é da hora, super empolgado assim. Isso que Foi ano, você engraçado. lembra? Cara, não lembro assim, mas era da época dos Mamonas Assassinas. 96, 97, mais ou menos. E aí eu tocava, e engraçado como a minha lembrança, quando você fala de escola, a minha lembrança é puramente artística, né? Então acho que sempre conectado com esse lance de... Eu sempre quis ser artista, sabe? Eu tive banda de rock, banda de MPB, banda de tudo, tocar violão, guitarra, então eu sou um artista frustrado e acho que a minha primeira lembrança é essa. Aí, essa escola era escola pública ou particular? Era pública, Escola Engenheiro Ageu Romero, Tá, lá de Paraipaba. fica um mexão pra escola já. Fica Tá. lá. Aí, depois disso, o que mais que você tem de lembrança? Você é uma pessoa que criou laços durante a tua infância, quando você fala de escola, de infância lá em Paraipaba ainda? Ou... Sim, eu tenho alguns amigos, mas assim, não são tão próximos agora, né? E assim, não ficaram laços de comunicação dessa época que eu tô te falando, né? Especificamente, porque eu acabei fazendo tipo um ensino médio em outra escola e numa outra vibe, num outro momento da minha vida que eu não estava fazendo tantos laços assim. Mas outra lembrança que eu tenho é de uma Olimpíada de Matemática que eu participei. Isso já foi na sexta série, né? Professor Rigoberto organizou essa Olimpíada, e aí era das sextas séries, né? Então tinha umas 4 lá no colégio, e eu consegui ficar em segundo lugar. E eu ganhei uma bola de futsal, que foi o maior prêmio para mim, uma blusa, um uniforme extra do colégio. Ganhei também um troféu, uma medalha e acho que um livro, que eu não lembro qual foi. Acho que uma lembrança também dessa época de colégio, Olimpíada de Matemática. Sempre fui muito competitivo, né? Então, assim, tudo que tem a ver com competição, eu estava dentro, ainda estou dentro, inclusive. E tudo que tinha esse lance de competição, eu queria participar muito. Tá, aí a gente tá na sexta série agora. Como que foi para você chegar até a oitava série? Foi nessa mesma escola? Então, foi.
Mas aí é o que eu falo, foi numa fase mais complicada, acho que começo da adolescência, ali final, e eu meio que passei direto, sabe? Essa fase eu não tenho tantas lembranças. E aí fiz o ensino médio em uma outra escola, também nessa mesma lógica eu quero terminar isso daqui. Nessa fase eu estava mais envolvido com projetos pessoais, eu não estava muito pensando na escola, estava querendo terminar. Estava naquela fase inclusive, achar que a escola era meio estranha, sabe? Nossa, eu estou aprendendo isso aqui para quê? Eu sempre fui muito questionador nesse sentido, na própria faculdade também. E eu estava dando importância mais a experiências. Foi a fase também que depois eu passei um tempo em Goiânia, em Goiás, com meu pai, e aí estava tendo outras experiências. Isso, tá, antes de você ir para Goiás, isso foi em Paraipaba também, né? O ensino médio também, inclusive. Foi metade lá, metade em Goiânia. Ah, tá, entendi. Tá. Como que foi para você escolher o curso? Porque você é jornalista formado. É, Melhor do que você. Você é é, jornalista graduado. Como que melhor que foi para você você. escolher esse curso? Você viu num Todinho também ou não? Me conta Não, como não foi foi. não. Bem boa, né, essa história do Todinho. Não, mas não foi não. Foi assim, foi quase a história do Todinho. Como eu te falei, eu sempre fui muito envolvido com essa história de arte, né? E antes de eu entrar na faculdade, eu passei um tempão sem estudar, só, enfim, só mexendo com outras coisas. Uma delas foi audiovisual. E eu fazia vídeo. Eu lembro que eu fiz uma campanha para um prefeito de Paraipaba, então um candidato. E eu participei bastante do marketing, sabe que no interior, aliás, em vários lugares, quando você está ali envolvido, você acaba fazendo um monte de coisa, agência, esse negócio todo. E Isso eu antes de entrar na estava, faculdade. isso, antes de entrar na faculdade, eu acabei fazendo muito conteúdo audiovisual para a internet, que até então isso era bem inovador, porque era nos primórdios da internet. Para você ter uma ideia, eu acho que não tinha WhatsApp ainda, então assim, eu não sei o que era antes do WhatsApp, você lembra? Era Messenger? Era Messenger, né? Do Facebook? Eu acho que era o mais próximo. Antes disso, Caralho, a gente não lembra. putz, não, Mas mas eu acho que enfim. deve ter uma janela aí na nossa memória entre o Messenger e o Messenger do MSN e Não, mas o eu falo WhatsApp. Messenger do Facebook, Ah, sabe? pode ter sido Acho isso, que né? era, né? É. Então, eu fiz esse conteúdo audiovisual e gostei muito e comecei a fazer conteúdo audiovisual. E eu fiz o famigerado Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e consegui uma nota legal. E eu não fiz cursinho nenhum. Consegui uma nota ok. E comecei a aplicar essa nota para algumas faculdades particulares, né? Não rolou para a pública, era ok, mas não muito boa, mas não rolou para as públicas, e aí eu apliquei para uma particular, uma FANOC em Fortaleza, e comecei a ver. Aí tinha alguns cursos que, sabe aquele lance, vamos ver o que a nota dá? Porque eu não tinha preferência, tipo, eu sabia o que eu não queria ser advogado, não queria ser sei lá, administrador, eu queria uma coisa mais artística, né? Aí quando eu vi lá curso de rádio e TV, que depois eu fui ler e eu entendi, nossa, isso se parece ali com cinema, será? E eu sei que fazia conteúdo audiovisual e era muito legal. E eu apliquei para isso e fiz. E entrei no curso de rádio e TV e comecei fazendo um semestre de rádio e TV. E estava mal gostando do curso. Falei, legal. Não era o que eu pensava, né? Eu meio que me frustrei, mas tudo bem, o primeiro semestre. E foi quando eu entrei para o Povo, né? Onde eu trabalho hoje, até hoje, inclusive. Tempão. E eu falei, cara, eu acho que eu vou mudar para jornalismo, porque eu acho que aqui eu me identifiquei mais, sabe? Então eu troquei no primeiro semestre ainda, eu troquei para jornalismo e comecei a fazer este bendito curso, do qual não se precisa de diploma para exercer. Você sabe que comigo foi a mesma coisa, né? Eu também fiz o Enem, entrei num curso para não conseguir nota para jornalismo, que é o que eu sempre quis fazer, e entrei para publicidade. Aí, como são dois cursos correlatos, né, da mesma área, eu
a minha ideia era mudar para jornalismo no segundo semestre, coisa que não aconteceu, porque eu gostei muito do que eu vi no primeiro semestre de publicidade, na única cadeira que falava de publicidade. Todas as outras eram sociologia, era uma coisa Genéricas, né? que as duas turmas faziam juntas, inclusive. Esse lance de cadeira, desculpa te interromper, mas é bem legal, porque a primeira disciplina que eu fiz de rádio e TV, eu lembro muito bem da primeira aula, cara, que ela meio que me marcou, sabe? Eu não fui com muita fé para a faculdade, porque falei, cara, não gosto, sabe? Não acho que vai ser legal. Mas a primeira aula me marcou, que era de cultura brasileira. E aí eu falei, caralho, tipo, tem muita coisa legal aqui que esse povo tá conversando. E acho que isso me deu um gás, assim, para eu entrar com mais força. Não que esse gás não fosse acabar depois, mas enfim, começou bem. Não, mas é legal essas lembranças que a gente tem de primeiras cadeiras, né? Eu tenho algumas lembranças fortes de teoria da comunicação, de sociologia, de algumas cadeiras, mais lembrança da metodologia que o professor utilizava do que da disciplina em si, mas é uma coisa que fica marcada na nossa cabeça. Posso não lembrar do que Durkheim falava, mas se lembrar o nome, já ouvi esse nome em algum lugar, então, ok. Uhum. Aí, assim, você mudou de curso, entrou no Povo, mudou de curso, e o que você faz no Povo? Aliás, quando você entrou fazendo o quê? O Povo, para quem não sabe, é um grupo de comunicação no Ceará que tem jornal, portal, revista, rádios. Maru vai contar um pouquinho pra gente dessa história. TV, exatamente. Cara, eu entrei no Povo em 2013, acho. Final de 2012, enfim, 13. E, e eu entrei lá como web design, né? Só que, assim, eu era web design, mas com a veia mais de montador, que se falava na época, que era o cara que fazia os códigos. Então, hoje é equivalente ao front-end, né? Que foi trocando essa nomenclatura, mas era web design. Mas no começo eu fazia mesmo, era animar banners em Flash, uma tecnologia que já foi superada da, da Adobe hoje. Acho que a Adobe comprou, mas enfim, ela descontinuou o Flash, que era aqueles videozinhos, aquelas animações que você viu. Então eu fazia banner, a galera do comercial do jornal vendia os ads, né? E daí trazia o material e eu animava aquilo no Flash. E era isso que eu fazia no começo. Depois, de fato, eu fui ser programador front-end, comecei a fazer as páginas as páginas dos sites do grupo, incluindo o portal e outros. Com o tempo, eu comecei e aí eu avançava, né? Eu estava no jornalismo e estava eu falo quando eu estava no jornalismo, eu estava no jornalismo na faculdade e no Povo eu trabalhava com tecnologia, com programação, basicamente. E essa programação você não aprende na faculdade, né? Não, de forma alguma, de jornalismo muito menos, assim, não, nada a ver. E eu comecei a perceber que existia um gap muito grande entre a turma que fazia conteúdo e a turma que fazia tecnologia. Aí eu falei, cara, é neste gap que eu vou me posicionar, é aqui que eu vou tentar, de alguma forma, ser relevante, criar algum tipo de representatividade para que eu possa unir essas pontas, né? Que se hoje elas são indissociáveis, não era assim antes, né? Havia o pessoal lá do conteúdo e havia o pessoal ali da tecnologia, e isso não era muito produtivo. E eu me posicionei aí, foi aí que eu olhei a história que eu já digo assim, você tem que olhar onde você está e onde é que você acha que você tem mais a contribuir e não ficar às vezes se esforçando muito por uma coisa que tem pouco resultado, né? Aquele lance do Pareto, não é isso? 80-20. Então eu fiquei muito nesse lance de tentar unir a turma da tecnologia à turma do conteúdo. Mas essa tua tentativa de união não foi uma tentativa física, né? Tipo, vem cá, você que é programador, vem cá, você que escreve para Ah, jornal, vamos conversar aqui. Como que foi essa é, tentativa? eu lembro bem que eu tinha que fazer algumas coisas, tipo montar alguns cases para que isso fosse, para que eu tivesse um lugar de fala, sabe? Então eu lembro que, por exemplo, eu vou avançar no tempo, então assim, eu não me permita não ser cronológico no que eu estou falando aqui, tá? Mas eu lembro que na minha conclusão de curso da faculdade, eu acabei fazendo um trabalho
que foi uma... Como que eu chamei, meu Deus, o nome? Era um conceito interessante, que era um site reportagem, que hoje equivale a uma... Um branded content. Eu não sei, mas era mais sofisticado que um branded content, porque ele era assim, ele tinha navegação, ele não era uma página única, sabe? Ele tinha uma navegação. E foi muito bom, foi na época do aniversário do livro de Iracema, né? 150 anos, e daí foi muito legal. Eu fiz um site aí com a turma da redação mesmo, e isso foi o meu tema de TCC, como uma reportagem concebida para o impresso poderia ir para o digital sem ser meramente jogada lá dentro, sabe? Vamos jogar as fotos, vamos jogar... Como a gente poderia melhorar aquela narrativa através de recursos de interatividade, isso na época, né? E aí foi um case, né? Eu acho que muita gente gostou. Eu acabei depois conseguindo fazer que os repórteres da redação conseguissem reproduzir esse site, ou seja, se eles fossem fazer um site sobre as praias de Fortaleza, eles não precisariam da tecnologia para fazer, para codificar, eles teriam uma espécie de que hoje a gente poderia chamar de WordPress, assim, já viu o WordPress, lógico, mas é uma coisa mais customizável. Um Wix, pronto, é uma espécie de Wix que o próprio repórter ia montando lá o seu Lego de possibilidades e ele montava o site, o que a gente chamava, inclusive, de especial. E foi essa, assim, não foi fisicamente, mas foi levando soluções para a redação e trazendo para a equipe de tecnologia um pouco mais de conhecimento assim a respeito do que se faz, né, no jornalismo, porque são linguagens completamente diferentes, né, são times diferentes. A redação trabalha com uma coisa muito rápida da história da notícia, do fechamento do jornal impresso, do break news que aparece, e já a tecnologia tem os prazos, né? Tipo, primeiro eu vou fazer o design, depois eu vou montar, depois eu vou programar, eu vou fazer os testes. Tem uma cadência, não que isso não seja rápido, mas tem um fluxo bem ortodoxo. E o meu desafio inicial foi fazer essa ponte e fazer com que essas duas áreas elas se comunicassem, pudessem, de fato, pela primeira vez, uma olhar para a outra e dizer a gente pode trabalhar junto. Entendi, legal. E é um puta desafio, né? Porque você tem uma área que faz a mesma coisa há muito tempo e aquilo meio que ficou automático. E você tem uma área que é muito nova, que é muito ágil. Por mais que tenha a questão dos prazos, das camadas de produto que você precisa fazer até chegar ao produto final, é uma área mais inovadora, entre aspas. Eu digo assim, entre aspas, porque não é dizendo que a jornalismo não é uma área inovadora, isso não é realidade, tá? Mas é porque quando a gente fala de duas áreas, são duas áreas bem diferentes. Então, houve algum momento de frustração que, em determinado momento, você falou: não quero mais essa missão, estou levantando a bandeira branca, não quero mais. Sempre há fases em que você está menos, vamos dizer assim, você tem menos expectativas, você se decepciona, você fica frustrado. Eu acho que é sempre quando eu vi algum tipo de tentativa de manutenção do status quo, sabe? Isso não é nem de forma escancarada. Às vezes você não sabe nem que está fazendo esse movimento, né? Então, quando havia uma resistência ou quando havia pré-julgamento, então eu ficava assim no centro, né? Então eu nem era de um time nem era de outro, assim, como eu me posicionava. Inclusive eu até ouvi uma vez um comentário que falou: "Peraí, você está de qual lado?" Como se houvesse ali uma disputa, né? Porque um dos grandes medos das redações, eu acho que era não conseguir fazer a ponte, né? A tal da ponte para o digital first. E eu acho que muitas pessoas elas temiam não conseguir fazer essa ponte e falar, pô, então deixa eu ver aqui se eu atraso, né? Essa, esse negócio para que quando for eu já não precise mais ir, sabe? Então, assim, óbvio que existe esse tipo de pessoa, assim como existe também no digital havia uma certa, vamos dizer, uma arrogância de que, cara, eu tô no mundo certo, sabe? Esse é o mundo contemporâneo e quem não sabe usar
uma ferramenta aqui, outra ali, é uma pessoa que está superada. Então, é um meio termo, sabe? Então, havia esses momentos onde eu ficava frustrado, mas eu achava que, assim, eu tinha um sentimento muito forte de missão, sabe? E isso se desdobrou em outros projetos grandes que eu participei. Esse foi o primeiro só, e assim, eu estou falando dele porque ele foi mais simbólico, mas depois daí houve grandes projetos que eu participei com esse mesmo sentimento de missão dentro do grupo, né, onde eu trabalho, onde eu estou fazendo lá a minha história profissional. Tá, legal. Antes da gente falar sobre esses outros momentos mais recentes, só alguns comentários. Na história da comunicação contemporânea, é super relevante esse teu medo do que aconteceu quando você iniciou esse projeto de tentar mudar o status quo e tal. Porque quando nasceu a TV, o medo era que a TV substituísse o rádio. Quando nasceu a internet, o Verdade. medo era que a internet substituísse livro, papel, várias outras coisas. E isso acompanha, né? E a gente vê hoje que nada foi substituído, né? O rádio continua com sua força, a TV continua com sua força, a internet continua com sua força, o livro, enfim. E as pessoas continuam comprando jornal na banca, continuam assinando jornal, continuam comprando revista, continuam assinando a revista para ler no celular. E é um movimento que acontece. E cabe a gente aprender a pegar o melhor de cada um deles e fazer um movimento que eles transformem numa convergência de informação, né? E não que uma fique brigando com a outra, mas que uma complemente o que a outra tá falando, para que seja um mundo assim ideal. É muito clichê a gente pensar no lance da hipersegmentação, né? Mas é o que é, né? Eu acho que as pessoas elas estão tão livres para escolher a sua forma de consumir conteúdo, e aí, especificamente do jornalismo, que eu acho que o papel dos grupos de jornalismo, das empresas de jornalismo, dos jornalistas independentes, dos sites, dos blogs, dos podcasts, eu acho que o papel é oferecer, é disponibilizar mesmo, é criar um grande ecossistema é, variado de estilos, inclusive você pode falar de economia como aquela moça lá da a Natália Arcuri, você pode ser como o Primo Rico, você pode ser como o Sam e Dani, o Doni Denucci lá no novo canal deles. Então, assim, e ver que é o mesmo tema e são abordagens diferentes. Novamente, eu acho que o público se conecta agora, não por canal, sabe? É meio uma falácia você dizer que eu acho que, sei lá, um determinado canal ela não tem mais valor ou ela é menos. Mas, assim, dentro daquele canal há de haver formas diferentes de comunicar. É o que eu quero falar. Então, assim, eu ouço programas de rádio e me amarro no programa de rádio e tem outros que eu não suporto. Tipo, não é o canal que é o problema. Acho que não se conecta comigo aquele tipo de conteúdo e por quem é feito. Eu aposto muito em como o conteúdo é feito. A gente está aqui num podcast, alguém pode pensar, isso é mais um podcast sobre carreiras, sobre, enfim, mas não, é diferente, tem um jeito diferente, uma cara diferente, uma pessoa que conduz diferente. E pessoas irão se conectar com esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que e tá tudo certo, é assim que funciona. E acho que a gente passou de um tempo na internet, especificamente, que antes o mais importante era número, né? Era você ter 1 milhão de seguidores, você ter muitos seguidores. É a tal das métricas de vaidade, né, que Vaidade, chamam. exatamente. E hoje em dia a gente percebe que, sei lá, um canal com 500 seguidores e outro frente a um canal com 10 mil seguidores, esse de 500 pode ser muito mais relevante, porque pode ser um canal muito específico. Dependendo do objetivo dele, pode ser um canal de gente que queira comprar aquele produto, como você falou do 80/20, né? É, E hoje em dia não é o número, a gente precisa enxergar as pessoas que estão do outro lado, que estão consumindo o conteúdo, seja consumindo é. o produto, quando a gente fala A de qualidade comercial, dessa audiência, né? isso, a conectividade que ela tem, a relação que tem o, o, o interlocutor com a pessoa que está ouvindo, e tá, a comunicação que tem as duas partes, isso para mim é muito mais relevante do que você ter 1 milhão de seguidores, milhões de seguidores, porque às vezes não quer dizer nada. Ainda mais agora que a gente pode comprar muitos seguidores assim. Você dá uma gugada, encontra um site, paga lá 20, 40 reais e compra 1 milhão de seguidores.
ok, você tem 1 milhão, mas e a relevância deles? Porque é super comum a gente ver é, perfis de gente no Instagram com 200, 300 mil seguidores, e quando você vai ver, a relevância é muito, muito baixa. Tem 20, 30 likes cada foto. Parece que eu tô me contradizendo, né? Quando eu acabei de falar que número não é tudo na vida, mas é para a gente mais olhar a relevância disso. Quanto que as pessoas estão conectadas com aquele micro-influenciador, com aquela micro-influenciadora? Qual que é a relevância disso? Porque isso hoje é o que conta mais. Pois é, e você bem falou, assim, não adianta você ter um volume grande de pessoas inscritas ali nos seus canais, né? na- e não consumindo o seu conteúdo de fato. Aquilo se perde, aquilo entra num buraco negro, aproveitando aí o hit de Dark, aquilo entra num um buraco negro e ninguém sabe para onde vai aquele conteúdo. E é louco porque você perde a capacidade de mensurar a sua penetração, né? Tipo, o quanto eu influencio. Quem produz conteúdo de forma independente vive do seu poder de se comunicar, de influenciar, de criar uma rede, de criar uma comunidade. Mas se você tem um grande volume de pessoas aí, eu não sei como você conseguiu esse grande volume. Sei lá, eu fico pensando, eu estou fazendo um vídeo aqui, eu tenho um canal no YouTube com meu filho, né? Chama Papai Otávio. E esse canal foi feito para a gente guardar as nossas recordações, sabe? A gente joga muito videogame, a gente faz uma porção de coisa legal, e aí eu falei, pô, eu vou guardar isso, vou mostrar para a família, né? Enfim, para os amigos. E eu, um dia eu sonhei, cara. Eu falei assim, nossa, o Felipe Neto, para tu ver, né? Sonho. O Felipe Neto deu um retweet e compartilhou um vídeo do Papai Otávio. E eu fui dormir na sexta, quando foi, acordei no sábado, tinha cento e tantos mil inscritos no canal e vinha a plaquinha para que eu e o Otávio fizesse o unboxing dela. Então, aí depois eu pensei, cara, mas será que esses 150 mil que vieram com esse retweet do Felipe Neto, eles gostam do canal ou eles vão lá para hatear, sabe? Nem sei se o termo é esse, para começar a falar mal e para não sei o quê. Então, para você ver, tem que ter uma construção, né? Não adiantaria, a lógica é super legal, você ter uma puta pistola aí, um foguete te levar para cima, mas eu acho que você tem que se preocupar em construir uma base de conteúdo para que esse conteúdo se mantenha relevante. E aí sim, você esteja preparado para grandes escalas, porque sem essa base, acho que vai ser só as métricas lá de vaidade. De verdade, é. E por falar nisso, me conta algum case massa que você teve. Assim, você falou a tua primeira frustração, né? Você acabou de dar o Ah, exemplo e tal. Conta pra mim qual foi o primeiro case que vem na tua mente, do profissional Mauro que trabalha lá no Povo. Uma coisa assim muito, muito Cara, relevante. antes do povo, eu trabalhei no setor público, eu fui concursado da prefeitura lá da minha cidade, onde eu te falei, no começo, e assim, acho que uma coisa legal, antigamente eu trabalhava na área da saúde, né? Mas sempre com tecnologia, sabe? Então, vai lá, leia-se analista de sistemas, uma coisa assim, equivalente, me perdoe os analistas por esta ofensa, mas eu trabalhava lá no Centro de Processamento de Dados da Secretaria de Saúde de Paraipaba, o país Paraipaba. E, e a gente recebeu lá um desafio, né? E que a gente tinha que fazer o cadastro de todos os habitantes da cidade, na época eram 32 mil, no Cartão Nacional de Saúde, que inclusive é uma ideia bastante massa, porque você imagina que uma pessoa vá no médico da rede pública com seu cartão nacional de saúde, a pessoa digite lá o número do cartão nacional de saúde e você tem a ficha daquela pessoa, o histórico de doenças, de tratamentos, enfim, de alergias. Então você tem lá um histórico daquele paciente. Isso é muito massa, além de facilitar a regulação para outros tipos de atendimento eletivos. Pois bem, o desafio era cadastrar toda essa população. E eu mobilizei uma rede de pessoas, na época, os agentes comunitários de saúde. A gente fez uma espécie de sistema ali, onde a gente pôde cadastrar e a gente conseguiu ser o primeiro do Ceará a fazer esse cadastro. A gente cadastrou 100% da nossa base de pessoas. E foi o primeiro case, porque foi hiper celebrado, assim, por causa de ter sido o primeiro, né? Nossa, que legal, como vocês conseguiram, porque era um desafio e tal. E eu lembro que eu mobilizei bastante energia nesse sentido, criei
workflow que pudesse agilizar esse processo, muito baseado em recursos humanos, sabe? Nem mesmo tecnologia, mas como a gente iria operacionalizar aquilo. E acho que você falou no primeiro, né? Acho que esse foi o primeiro, assim, que eu me senti, caralho, legal, consegui aqui um belo de um objetivo. Legal. E como o primeiro como jornalista, você tem algo em mente agora? Pois é, vamos dizer, a minha atuação como jornalista eu sou colunista do Povo, eu escrevo sobre, hoje em dia, sobre economia, eu escrevia antes sobre tecnologia, mas eu só escrevo, assim, eu só dou opinião, sabe? Então, eu nunca estive na redação como repórter, por exemplo. Eu nunca fui repórter, eu nunca fui na rua falar, ver as pessoas e falar com as pessoas, por conta dessa minha veia, vamos dizer assim. Hoje eu sou gerente de estratégia digital, de comunicação e conteúdo. Então, eu trabalho muito com esse lance de tecnologia, novas narrativas. Então, muito inside, sabe? Inside the floor. Não sei como é que é o termo que usa. Tem um termo bonito, esse lance de tem sempre uns termos bonitos, mas eu fico muito dentro do. Às vezes nem bonitos, né? São sempre termos em inglês. É, mas é porque, cara, às vezes as pessoas falam, nossa, mas que piega, fica falando coisa em inglês. Não é porque o idioma, o inglês, ele tem umas definições que cabem, que fazem muito sentido. Quando a gente traduz para o português, perde o sentido, né? Ou perde a força, não sei explicar. É um idioma com alto poder de síntese simbólico, né? Mas voltando à história, como jornalista, eu não tenho essa assim, quando eu era colunista de tecnologia, a minha coluna era muito acessada. Eu lembro, pronto, um case como jornalista, vai lá, para dizer que não tem nada assim sobre conteúdo escrito, né? Eu passei uma semana sendo o conteúdo sendo o primeiro, o segundo e o terceiro conteúdo mais acessado do portal de segunda a sexta, e aí tinha tudo, era época de Lula, de não sei o quê, e era primeiro, segundo, terceiro era a minha coluna de tecnologia. Então, assim, a galera pensou, mas tá escrevendo, o que é isso? Quem tá afim? Mas não era nada demais, é porque eu tinha descoberto o Google Trends e comecei a escrever baseado nesse volume de busca de tecnologia e eu consegui ali me posicionar bem no SEO e acho que, olha como o case é pobre, mas... Não, que é isso. Aí, depois da coluna, trabalhando com jornalismo, veio mais acho que esse é o nosso próximo papo, que é a saga do fechamento de conteúdo do Grupo Povo na internet, né? Não, o jornalista não perde a mania de querer guiar uma conversa, né? Não, mas peraí. Você falou um negócio antes que é interessante. Acho que por isso que veio muito o seu nome na minha cabeça quando eu quis te convidar. Você é formado em jornalismo, tem outras experiências com tecnologia e tal. O meu background é basicamente em tecnologia. E você não trabalha na redação. Então, tanto é que você falou um case que para você é um case pobre, você quase não lembrou um case de jornalismo quando você fala na base do jornalismo, né? Quando eu falo assim, desculpa te interromper, mas quando eu falo assim nesse conteúdo mais formal, né? Mas Sim. assim, tem outras experiências, inclusive que a gente participou junto, né? Do Vale Azul, não sei se a gente Aham. vai falar sobre isso, mas é jornalismo puro aquilo, né? Tipo, do PEX, é bem legal. Tem umas coisas bem legais. É, Tá, continua falando, que depois a gente vai começar a puxar um pouco as pessoas que estão ouvindo, que fazem jornalismo, ou que estão pensando em fazer jornalismo, mas que pensam assim, putz, eu vou fazer jornalismo, mas eu não quero trabalhar na redação de um jornal, de uma revista. Uhum. Aí a gente vai falar um pouco que existe mundo além de jornal e revista. Existe mundo É, jornalista além de jornal e revista, né? Mas aí, você quer falar sobre... Vamos falar sobre o fechamento, aí depois a gente puxa um pouquinho esse assunto que você puxou, pode ser? mas podemos emendar nesse já, enquanto agora a cabeça está fresca da tua provocação. Tá, então vai, Rocha. Como que é É, pra pessoa que tá ouvindo esse podcast agora que fala, eu quero fazer jornalismo, mas eu não quero trabalhar na redação de um jornal? O que que essa pessoa pode fazer? cara, primeiro a gente tem que pensar assim, por que eu estou fazendo jornalismo, né? Por que eu fiz jornalismo assim?
Acho que, lógico, tem um clichê de você gostar de se comunicar, enfim, de interagir, de alguma forma compartilhar. E acho que a minha forma mais forte nesse sentido era compartilhar conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que que gosto bastante. Se eu aprendo uma coisa nova, ela não serve para mim se eu não fazer com que outra pessoa aprenda. Eu acho que você lembra bem quando eu aprendi uma coisa nova lá, a gente trabalhava junto e eu falava, vamos fazer isso, vamos abrir a conta nesse banco digital, vamos investir nesse cara. Eu gostava que as pessoas vissem aquilo novo que eu descobri, que eu achava que era legal, que fazia sentido, e eu acho que isso tem essa verve aí de se comunicar e de poder passar um serviço, né, para as pessoas. É inesquecível lembrar que você ensinou pra gente isso e o cartão de todo mundo chegou antes do teu. Logo você que É, adora verdade. competição. Foi super divertido. Mas chegou e chegou e quando chega, chega bem. Tem uma frase do Hakim, né? Hakan, acho que quando é bom não tem melhor, não é isso? Eu adoro essa frase do MasterChef. Jacan. E Jacan, né? Jacan. Pois é. Aí, para a pessoa que está fazendo jornalismo e está vendo, pô, eu não quero trabalhar com aquela história da redação de ser repórter e sair na rua, que tem a sua mágica, inclusive, aliás, que tem a sua mágica não, que é a base do jornalismo, é o cara que sai na rua e vai buscar a história, né? Então, assim, mil reverências a esse cara, é o cara que, de fato, faz o jornalismo, mas nem todo mundo tem essa aptidão, nem todo mundo tem esse tesão, inclusive, né? E tudo bem, só porque você não quer fazer isso, você não precisa desistir da profissão, que é muito legal, muito interessante. Você pode contribuir de várias formas. Acho que tem um senso de missão, né? Você defender os valores da democracia hoje mais do que nunca isso se impõe de uma maneira muito forte. Acho que o jornalismo tem uma missão muito mais forte do que antes, do que tinha, por conta desse governo, né? Que beira a loucura por diversas vezes e o jornalismo está fazendo um contraponto importante. Também é importante dizer que o jornalismo meio que contribuiu para um cenário que as pessoas se polarizaram. Esse discurso, esses programas aí que a gente vê de um lado uma pessoa falando com De base em dados, debates, né? de outro lado um louco ou alucinado, e só porque eu tenho voz, corre sangue da minha veia e há nos meus pulmões, eu já estou apto a debater. Eu acho isso extremamente prejudicial, não só para a democracia, mas para a formação das pessoas, sabe? Porque, assim, qual o papel do jornalismo? É dar informação para que você tome a sua decisão, assim, bem... Um pedaço de estudo seria isso. Mas como você vai formar sua opinião com base em opiniões, informações, assim, absurdas, esquema terra plana, né? Mas eu acho que o novo jornalista, ele primeiro tem que saber que o mercado mudou bastante. Então, primeiro, jornalista não fica rico, né? Dificilmente, se for uma estrela dessas, like William Bonner, Pedro Bial, nem sei se esse povo é rico, mas deve ser quase, né? O jornalismo mudou, né? Então não dá mais para você pensar em ser um repórter, em ser um editor, em pensar naquela cadeia, porque tem pouco espaço, né? Os veículos eles têm um tamanho reduzido e você precisa ampliar esses horizontes, né? Eu escolhi trabalhar com tecnologia, contando histórias a partir de narrativas que sejam mais favorecidas dentro do ambiente digital. Eu lembro muito bem que tinha uma equipe, a gente chamava de Vale Azul, uma referência lá à cor do grupo lá que eu trabalho, que é azul, e era uma espécie de lab para prototipar novas narrativas. E acho que uma das que foi mais legal para a gente foi fazer uma coisa que a gente chamou de PEX, que era uma espécie de... hoje está super na moda, mas eu posso falar que a gente fez antes, que é um assistente virtual, sabe? Então, isso foi feito, não sei se você lembra, David, uns 3 anos atrás, sei lá, Nossa, lembro demais. Inclusive, até hoje eu quero entrevistar a Pablo nesse programa, Pablo Vittar, e quero mostrar para ela esse projeto que a gente fez. que ela nunca compartilhou, que foi uma dor nossa, né? Então, né, nesse PEX, a gente contava a história toda da Pablo Vittar, estava no auge dela,
Eu lembro que foi no final do ano, só não lembro de que ano, não sei se foi 16 ou foi Foi, acho, 17. acho que foi 2017 que a Pablo ia fazer um show em Fortaleza. Isso. E aí a gente lançou e a pessoa entrava no PEX, no assistente virtual do povo, e, tipo, o caminho livre para você interagir com aquele assistente virtual e você descobrindo a história da Pablo Vittar. E era uma experiência muito única. Cada pessoa tinha uma experiência de conteúdo. Era de forma. Se eu tivesse aqui com o Pex do lado e o David do outro, eu ia saber coisas da Pablo Vittar e ele de outras coisas, porque era de acordo com as nossas escolhas. A gente ia criando o nosso caminho ali. Então, isso é uma forma diferente de contar uma história que eu poderia, sei lá, no impresso era uma página lá contando, nasceu tal dia, morou não sei o quê, viajou, gravou o primeiro disco, e dessa forma não, mais interativa. E eu acho que, assim, o que o jornalista precisa ter, primeiro, é essa, essa consciência de que o mercado mudou bastante, né? Então, assim, eu preciso ter como eu vou me viabilizar financeiramente mesmo dentro dessa profissão. Você precisa começar a ver outras formas, que não só esse tradicional de ser repórter, ser editor, pá. E depois, você precisa conhecer de tecnologia, isso é fundamental. Eu não falo programar, não, mas eu falo conhecer os recursos, o que é possível, muitas plataformas que você pode contar histórias dentro, se utilizando delas. Ou seja, você tem que estar mergulhado nisso tudo, sabe? Você tem que estar dentro desse universo da tecnologia. Tudo que você fizer tem que contemplar isso. Outra coisa bastante, acho que importante também é você estar atento ao conteúdo que é produzido no mundo de forma independente. E aí entra um pré-requisito que acho que todo mundo sabe, que é o idioma, né? O inglês. Porque tem muito conteúdo sendo feito no mundo todo e para que você faça essas conexões, né? Porque o mundo tá uma tribo, né? Vide coronavírus. Então é uma pequena tribo que tem grandes dimensões territoriais, mas que se conectam de uma forma muito rápida. E tem gente produzindo conteúdo diferente. Todo mundo tem um site da Índia. Eu não vou lembrar o nome agora, esqueci. Mas é fantástico, um site na Índia de jornalismo super experimentativo. Mas aí você pode lembrar do nome e me passar que eu coloco na descrição do episódio, Tá tá? bom, ótimo, vou lembrar. É um site que é na Índia, assim, você espera coisas diferentes, sei lá, Japão, a própria Europa, ou Estados Unidos, mas lá na Índia, um jornalismo de altíssimo nível e com recursos assim. Eu lembro, David, que tem lá uma parte no site que é que fala sobre o Gandhi, né, que é a personalidade mais famosa deles, que você conversa com ele te dá dicas, ele te mostra, ele te apresenta a Índia. Então, bicho, não faltam inspirações ao redor do mundo, gente fazendo excelente conteúdo. E acho que saber do mercado, conhecer o mercado, como se viabilizar, e aí entra financiamento coletivo, né? Depois você tem que abraçar a tecnologia de vez, e talvez por último, para fechar essa trinca, você se conectar com o que está acontecendo no mundo todo, não ficar mais com as referências da comunicação brasileira, ver o que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que a trinca para que a gente comece a ampliar mais os horizontes. Legal. Agora, só para explodir um pouco a cabeça. Essa é uma trinca bem importante para a gente ter uma nova geração de profissionais que estejam mais conectados com tudo que acontece, para pensar em inovação e tudo. Mas eu não posso falar que todas, mas as faculdades geralmente não estão preparadas para formar esse profissional, essa profissional, né? Assim, na faculdade que eu fui formado, eu lembro que eu saí da faculdade em 2015 e em 2013 houve uma mudança da grade curricular. Então, eu estava com muita esperança de que ia ter muita coisa digital. E a faculdade ganhou uma cadeira digital. A outra cadeira digital que a gente já tinha, ela virou optativa, a gente ganhou uma que ficou como, como cadeira obrigatória. Então, a gente estava com uma cadeira obrigatória de digital. Numa era que a gente estava vendo nascendo muita coisa que hoje está bombando. Muita coisa desapareceu também, né? Mas como que essa pessoa que está na faculdade ou que está pensando em entrar na faculdade, como que ela pode ser esse profissional
Sendo que as faculdades, geralmente, eu não falo que todas, ok? Tô falando que geralmente, Uhum. não estão preparadas para entregar esse profissional que tem a cabeça com essa trinca, tem essa cabeça para ser um profissional inovador, um profissional que entregue um negócio diferente. O que que essa pessoa pode buscar? Como que ela pode buscar esse conteúdo para terminar a faculdade sendo uma pessoa que se destaque no mercado? Eu acho que acontece um movimento bem peculiar, que é o seguinte, esse lance de um ano atrás, né? Primeiro que o mercado ele está sempre na frente de tudo, então ele é que puxa a demanda. As empresas já estão atrasadas para a demanda que o mercado tem, então as empresas já correm atrás desse mercado. Quando você vai olhar para a academia, é mais atrasado ainda. A academia não consegue formar profissionais para essas empresas que já estão atrasadas para a demanda do mercado. Então, é um sistema que não está eficiente, esse sistema nosso de educação, é o que a gente tem para hoje, mas por isso mesmo que a gente tem que buscar formas complementares, paralelas de formação, porque se for esperar da academia, isso não vai acontecer. Fazendo um parêntese aqui, eu falei anteriormente numa trinca que falava sobre assim, dicas de se você pensar a sua carreira. Mas o jornalismo, você não pode esquecer que tem uma filosofia própria. O que eu falei foi questões que ampliam essa filosofia, né? Mas se você for lá pensar no jornalismo em si, ele tem, como eu falei antes, da relevância gigante para a democracia. Então, o bom jornalismo ele continua pétreo ali. Então, da apuração, de você ser uma pessoa que tem essas qualidades analíticas para conectar dados, que você então assim são outras características necessárias também para o bom jornalista, o jornalista raiz, vamos falar, o tradicional. Então, assim, se eu não mencionei mais características com relação a isso, é porque eu não tenho muito lugar de fala, porque eu não vivenciei isso, mas não que isso não seja extremamente importante para essa profissão, se você quiser seguir ortodoxamente. Mas, voltando para o papo das faculdades, é um dilema, cara. Eu acho que a academia ela tem um lugar muito importante onde as pessoas têm um tempo para pensar a sua área de atuação. Tem uma reflexão ali, tem teorias. Então, você consegue. Eu acho que é o único lugar que tem esse oxigênio para você repensar. Eu sou um pouco cético o quanto esse pensar, essa reflexão, ela é reproduzida depois no mercado de trabalho, sabe? Eu não sei o que seria sem esse pensar, eu não sei se seria pior, não sei se seria mais louco, não sei. A gente só sabe a relevância de uma coisa, muitas vezes, a gente subtrai ela e vê o que fica, né? Vê o quanto faz falta. Mas eu acho que é um desafio muito grande transformar essas faculdades em algo mais ao seu tempo. Mas eu não sei não, David, eu não sei se esse é o papel delas, assim, talvez elas queiram ficar mais com esse papel. Vamos aqui formar pessoas com capacidades mais genéricas, no caso da graduação, mas que consigam refletir. Acho que é mais por aí do que propriamente do que consigam operar a 100 por hora dentro do mercado. Sim, sem dúvida, está certíssimo. Deixa eu ver aqui, você deu umas dicas incríveis, maravilhosas. Agora a gente vai entrar no quadro de dica profissional. Você tem alguma outra dica ou a gente pode pegar essas dicas, pode tomar essas dicas como as suas dicas? Pô, dica profissional, acho que eu falei um monte de coisa aqui que Já funcionou falou para muita mim, coisa. Isso. que tá funcionando, ou que não funcionou, não sei. Mas, assim, eu acho que eu continuo apostando no poder da. Como que eu falo isso? Conectividade? Não sei. Nunca, assim, existem os especialistas, né? Existem as pessoas que são muito boas em alguma coisa. Eu não sou uma pessoa dessa. Eu definitivamente não sou um especialista. E tem ônus e bônus disso, né? Muitas vezes eu me vejo assim, nossa, cara, mas eu não sou um puta jornalista. Aí eu falo, pô, mas eu não sou um puta cara de marketing. Pô, mas eu não sou um puta programador. Mas aí você fica com esta dor, né? Mas ao mesmo tempo que depois eu posso pensar, nossa, mas eu consigo trafegar tão bem nessas áreas, eu consigo
criar projetos multidisciplinares, consigo liderar times com perfis tão diferentes. Então, acho que tem ônus e bônus nesse sentido, mas acho que a dica é você se abrir mais para esse range de coisas diferentes, um matiz maior, sabe? Mesmo coisas que de repente não façam tanto sentido para o seu métier diário, mas que fazem conexão. É engraçado, eu brincando que já experimentei várias coisas na vida, né? Eu também já fui lutador de jiu-jitsu, né? Inclusive campeão cearense, que poderia Campeão ser cearense. o meu branding. E, e, e eu lembro, cara, de muita coisa do esporte, do jiu-jitsu, assim, no meu dia a dia, sei lá, numa reunião, sabe? Num desafio. Você lembra, é como se aquela sensação, aquela emoção que você teve numa prática, ela te emprestasse, novamente fazendo uma analogia com o coronavírus, uns anticorpos ali que servem para uma outra coisa e você consegue ali achar uma sustentação, uma estratégia. O jiu-jitsu é considerado como xadrez do corpo, né? Então é muita estratégia, é um esporte extremamente estratégico. E, e eu experimento isso, sabe? Também na música, eu toquei em barzinho, toquei em banda. Então, assim, falar para eu falar em público, né? Eu sou uma pessoa tímida, assim, eu não sou uma pessoa extrovertida, pá. Longe disso, mas como eu toquei muito tempo no barzinho e tal, e eu me comunicava ali com o público, então tem isso também, sabe? Tem uma. Ou seja, sabe aquele filme, acho que é Quem Quer Ser um Milionário, não é? É esse o nome do filme, que o carinha vai acertando as respostas Isso, exatamente. e ele Ganhou vai o Oscar, lembrando, inclusive. e ele vai lembrando experiências que ele teve no passado. Aham. Acho que aquele filme resume muito o que eu penso, assim, o que acontece comigo muito. E como é possível fazer essas conexões? Tendo essas conexões, vivendo essas experiências. Então, acho que uma dica profissional se permita viver bastante experiência diferente e você vai poder ter mais repertório para fazer conexões e ser mais criativo, porque a criatividade eu acho que vem muito disso, sabe? Dessa alquimia de coisas que talvez não fossem feitas para coexistirem, mas que quando você junta tem um resultado especial. Legal. Eu tô percebendo que esse era para ser realmente um dos objetivos do podcast, quando eu pensei quando eu transformei isso num projeto. E nas conversas eu percebo que isso é muito forte. De você Ah, falar muito com bom. gente que foi morar na Itália, que fala italiano e que hoje não trabalha com isso, mas que leva muita coisa da experiência para o que precisa fazer hoje. Você conversa com gente que precisou se formar numa segunda-feira, a colação de grau foi numa segunda-feira, na terça-feira foi uma viagem para uma cidade no interior de São Paulo para começar uma pós-graduação numa faculdade de referência. Ele nunca tinha ido para a cidade antes. Então, assim, a pessoa acaba de colar grau, ela não consegue aproveitar toda aquela energia da colação, já mudou de cidade, então é despedida da família, dos amigos da cidade. E tudo isso é muito importante para aquilo que a gente faz hoje, né? E outra coisa legal que você falou sobre criatividade, eu sempre puxo a orelha de quem fala, de quem tá comigo, quem fala assim, nossa, eu não sou criativo. Não, não é que você não seja criativo. A sua criatividade é diferente da criatividade de outras pessoas. Criatividade não é uma chave que você liga, agora eu vou ser criativo. A ideia para esse podcast eu tive deitado na cama em um domingo à tarde, pensando sobre outras coisas. Aí veio uma epifania nesse momento. Falei, que legal, dá pra fazer isso. Que legal, dá pra fazer isso. Não, pera, eu nunca ouvi nada disso. Opa, deixa eu colocar no papel. Aí eu sentei e escrevi, 5 páginas do negócio. Então, Que assim, bom que você está aqui agora, porque eu tenho essas ideias também, mas eu a coragem para pôr em prática. mas Mas muito você... bom. Mas não esquece que você teve muitas ideias legais e colocou em prática e foi um sucesso, como você fala de É, PECs, por exemplo. Que só para falar um pouquinho para o pessoal, que o Mauro comentou lá atrás sobre o Vale Azul, que foi uma área que a empresa que a gente trabalhava, ela percebia que tinha profissionais que eram profissionais-chave, um do comercial, outro de criação de projetos, os dois de estratégia digital, um pensando na parte comercial e o outro pensando mais na parte jornalística e tal. E a presidente do grupo convidou a gente para fazer parte dessa. Até então que a gente ninguém sabia se era uma área, se era uma sala, se era uma empresa nova, mas era quase uma é caixa de Pandora, tipo, né? é tipo a iniciativa Vingadores, né? É, tipo Juntou a isso. galera para fazer algo.
Isso, que era pra gente pensar em alguma coisa que fosse relevante. Tanto é que a gente ganhou um quadro da presidente, eu nunca esqueço disso, escrito um palavrão, não vou falar aqui o palavrão, mas era escrito um palavrão e ela sempre falou: olha, usem isso quando você achar que for necessário, porque vocês estão aqui para pensar em coisa nova. E coisa nova assusta as pessoas. Então, vocês estão aqui para pensar em coisas inovadoras. E não tenham medo de usar esse poder que eu estou dando para vocês. E foi isso que deu um pouco de liberdade para a gente pensar em podcast, que foi aí que nasceu com força na empresa, para a gente pensar em projetos de vídeo, que foi aí que começou com mais força na empresa, vídeos voltados para o público da internet. Esse PEX também, que foi muito legal, que eu também vou colocar na descrição do episódio. E sugiro que você clique no link do PEX pelo celular, tá? Veja o PEX no celular. É. Ele funciona também no desktop, mas a experiência no celular é uma coisa assim de outro mundo. E Para a época era, né? Hoje eu acho que o pessoal já, né? Mas faz muito tempo, então a tecnologia rapidamente fica ultrapassada, mas é muito bom ainda, é, tem a história completa da Pablo Vittar. mas assim, até hoje eu interajo com alguns robôs, né? E é uma experiência assim totalmente diferente. Eu sempre lembro, se fosse como o PEX, eu teria uma outra experiência. E é uma coisa que eu mostro para qualquer fã da Pablo que eu conheço. Meu namorado é morto pela Pablo. E quando eu soube, eu mostrei logo para ele. Ele adorou o negócio, compartilhou, enfim. É um negócio que vale muito a pena você conhecer. E você também valorizar essas suas características de criatividade. Não é que todo mundo seja muito criativo. Cada um é criativo de um jeito diferente. Eu não me considero uma pessoa muito criativa. Não me considero uma pessoa que é muito fácil pensar em um projeto, colocar no papel. Não, não, de jeito nenhum. Isso acontece uma vez em um milhão. Mas eu tento enxergar as coisas relevantes, as coisas que podem valer a pena, não só para mim, para outras pessoas também, e fazer com que isso seja um negócio que vale a pena a gente investir tempo, dinheiro e tudo. E Eu é acho que é uma isso. cadeia de valores, né? Tipo, um projeto ele é uma cadeia de muitos valores, de muitos talentos envolvidos. Então, assim, tem a pessoa que vai lá e dá o start inicial com a ideia, mas tem todas as pessoas que suportam aquela ideia e que contribuem. Então, é uma coisa muito mágica quando você constrói algo em equipe. É difícil fazer uma coisa relevante sozinho, sabe? Eu não tenho muita experiência, não, assim, de conseguir fazer. Sempre as coisas legais que eu fiz sempre foi junto de um time muito talentoso. Não, sem dúvida. Por mais que eu apresente esse programa sozinho, eu também não faço isso só. Eu tive a ajuda Não, de um amigo nosso que me ajudou dando as dicas de edição. Tive a ajuda de um amigo que fez umas peças para mídias sociais, ajuda com outros amigos que me deram feedback sobre o conteúdo, que fizeram a marca, que me ajudaram com isso. Então, a pessoa sozinha, ela e não tem a vai a lugar gente nenhum. aqui contigo, né? Aqui, as estrelas do conteúdo aqui com Sim, você. lógico, sem dúvida, mas eu tô Ah, falando antes de eu colocar isso pra pista, porque aham. eu já prometi para uma amiga que no programa de um ano, eu vou ser o entrevistado. Que ela perguntou, quando é que Ah, uma que pessoa vai te legal. entrevistar? Eu falei, não, talvez no programa de um ano, não sei, a gente vai ver. Mas legal, essa meta, programa de um ano, é isso aí, eu gosto assim. Eu vou Não, aprender com você, isso aí, cara. show. Mauro, muito obrigado. A gente Ah, está chegando ao fim do programa. Antes de eu me despedir de você, deixa eu falar uma coisa. Se você que está ouvindo quiser mandar alguma pergunta para o Mauro, você pode mandar através do e-mail desculpapodcast@gmail.com. Você também pode interagir com a gente nas redes sociais, no post que eu divulguei esse episódio com o Mauro, tá? Pode ser no uhum. Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, sempre com @desculpapodcast ou Adoro esse nome, cara. .com/desculpapodcast. Porque você pode mandar a pergunta, eu mando para o Mauro, ele manda um áudio para mim, eu consigo colocar aqui depois e nada vai ser perdido, tá? Manda a sua pergunta que a gente consegue responder, porque a gente falou um pouquinho sobre esse novo jornalismo. Você me permite falar isso, né, Mauro? Acho que esse um dos representantes aqui dessas possibilidades de fazer diferente, né? Uhum. Diferente assim, do ortodoxo, né? Sim, sem dúvida. E é uma coisa que gera muita dúvida. Eu, que sou da publicidade, não sou jornalismo, mas tenho muita dúvida. Hoje eu trabalho em outro grupo de comunicação que tem uma outra pegada, é totalmente digital. E eu vejo umas coisas que eu falo, putz,
eu já vi uma coisa assim que era semelhante a isso, mas há 3 anos atrás, em outra experiência que eu tive. E é ok, porque a gente sabe que as pessoas têm experiências diferentes, né? Se eu tô aqui agora, talvez seja meu destino mostrar para as pessoas que dá para a gente fazer uma outra coisa, um outro sistema. É mais esse lance da criatividade de você tirar do papel. Aliás, você primeiro colocar no papel, tirar do papel e executar aquele negócio. Então, assim, interaja com a gente, manda suas mensagens, manda áudio, que na descrição eu também falo como é que você consegue mandar um áudio pra gente. E é isso. Por hoje é só. Mas, Mauro, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por ter colocado um pouco do teu tempo para poder conversar com a gente, compartilhar um pouco dessas tuas experiências, que foram de jiu-jitsu, natação, tocar em uma Isso banda. aí é bullying, isso aí é bullying. Não, não é bullying, isso é carga criativa, como dizem os professores. Cara, muito feliz, muito, um prazer enorme participar do teu programa, do teu talk show. Estou me sentindo aqui bem privilegiado em poder estar conversando contigo aqui nesse espaço. Acho que esse projeto seu é muito rico e vai trazer muita contribuição. Eu com certeza espero que todas as pessoas que ouçam consigam fazer as suas conexões. É isso, foi muito bom participar, contribuir. É sempre bom compartilhar, a gente conversar sobre. E é fácil falar sobre a sua própria experiência, né? E nesse ambiente aqui, onde há uma troca muito grande. Acho que essa história que eu coloquei antes da comunidade, eu acho que você está criando aqui uma comunidade, pessoas que falam sobre e sejam interessados nesse assunto, e com certeza eu sou um dos que estará na primeira fila aqui desse grande podcast, que eu adoro o nome. Eu quero que tu devia falar mais o nome do podcast. Toda vez que fala, a gente dá um sorriso. Desculpa o Dentro do... atraso, né? Tá. Tá bom, muito obrigado mesmo. É um negócio que eu Tchau. fico muito satisfeito com tudo. E fico muito feliz também por você ter aceito o convite e ter participado disso. Depois eu explico por que o nome Desculpa o Atraso para você que tá ouvindo, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Mauro. E para você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.